Então, Maria, vamos continuar nossa conversa sobre o saltério. Quando rezamos a liturgia das horas, é importante termos essa clareza no nosso coração da unidade que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não existe na Escritura, na visão cristã, católica da Escritura, não existe uma separação entre o Antigo e o Novo. Eles estão interligados. Santo Agostinho, ele tem uma frase muito bonita que fala que o Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo Testamento ilumina o Novo Testamento. Então nós compreendemos melhor e mais plenamente o Novo Testamento à luz do Antigo. Da mesma forma, o Antigo Testamento, nele nós vemos o Novo que está ali de forma escondida, em forma de figurações, de sombras, de tipos, nessa linguagem que nós usamos na teologia, na exegese da Bíblia, a ideia de tipologia. Então, são personagens, são fatos, são acontecimentos da história da salvação que são sombras, são prenunciações, são prefigurações do Cristo que virá. Então, nós entendemos que toda a Escritura nos fala de Cristo, do começo ao fim, da primeira verso do Gênesis ao último verso do Apocalipse. Cristo está ali, às vezes de forma escondida, oculta, e às vezes de forma muito explícita, como no Novo Testamento. Então, quando nós rezamos os salmos na liturgia das horas, também nas orações das laudes, nós temos sempre também um cântico do Antigo Testamento. São 2 salmos e no meio, entre os 2 salmos, sempre um cântico do Antigo Testamento. São então trechos, versos do Antigo Testamento que nós rezamos, recitamos na laudes. Então temos que ter sempre esse olhar cristológico, é importante termos esse olhar que vê Cristo, né, nos salmos e nos cânticos do Antigo Testamento. Para facilitar isso, você observar no breviário, no livro da Liturgia das Horas, existe para cada salmo e para cada cântico tem um título, que é para facilitar para o fiel que está rezando a Liturgia das Horas para entender o tema daquele salmo. E abaixo do título tem então um versículo do Novo Testamento, onde a igreja então propõe, através daquele versículo, nos ajudar o fiel que está rezando a Liturgia das Horas a compreender esse sentido cristológico do salmo. Então, dizemos que quando nós vamos tentar entender a Escritura Sagrada, existem diversas camadas de significação, né? Não existe um sentido só único para cada verso, para cada trecho da Escritura. Existem vários significados, como que em camadas. É claro que não há uma significação assim livre, cada um interpreta do jeito que quer, né? Porque nós temos nossa tradição católica, na fé católica nós interpretamos de acordo com o magistério da igreja. Mas existe também uma interpretação pessoal, quando leio a Escritura, algo que se refere ao meu momento da minha vida, onde a Escritura fala para mim, particularmente, no meu momento de aqui e agora, então tem um sentido pessoal, mas também tem um sentido que a Igreja nos comunica e nos ensina para interpretarmos a Escritura. Então, para simplificar, então existe um sentido que chamamos de sentido literal ou histórico, é aquilo que o autor humano da Escritura é realmente o que ele queria comunicar. Então, quando o salmista fala, por exemplo, do Templo de Jerusalém, ele está falando do Templo de Jerusalém, o edifício concreto, histórico que foi construído ali em Jerusalém. Mas tem também um sentido espiritual, o sentido cristológico, que nós podemos também interpretar. Quando o salmista fala do Templo de Jerusalém, ele está falando também de Cristo, que Jesus o corpo de Cristo, é o templo de Deus. E também a igreja, né, nós somos o corpo de Cristo estendido no mundo, então a igreja também é o templo, é o edifício espiritual, o templo de Deus. Então, quando nós estamos salmodiando e o salmista fala do Templo de Jerusalém, nós nos remetemos a esses vários sentidos. Estão todos ali presentes naquele momento. É claro que buscamos sempre, como cristãos, o que nós buscamos na Escritura é o Cristo, é o sentido cristológico daquele verso. Então, essa
uma introdução, assim, só para começarmos nossa conversa sobre o saltério. Depois continuaremos nos próximos vídeos. Espero que tenha ficado claro, Maria.